Graça e paz. É muito bom estarmos na presença de Deus e ouvirmos a sua voz, porque quando nós ouvimos a sua voz, nós temos por obrigação a tomar uma posição, a nos posicionarmos diante daquilo que nós estamos ouvindo. Antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria de dar os avisos que domingo nós temos culto às 9 horas da manhã e às 5:30 da tarde. Venha participar conosco, venha participar e receber a palavra de Deus, porque como eu estou dizendo, quando a palavra é lançada, você pode receber, pegar, tomar posse e viver aquilo que está sendo, pode abaixar. Você pode viver aquilo que está sendo pronunciado, porque quando nós declaramos que você é abençoado, que Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos, e você toma posse, você pode viver a promessa que Deus está dizendo, você é abençoado, amém? Você é abençoado. De terça-feira nós temos o curso de metanoia. Metanoia são 7 ministrações, pode baixar mais. Metanoia são 7 ministrações, onde nós estamos aprendendo da palavra. Metanoia significa mudança de pensamento, mudar o meu modo de pensar, em conformidade com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que não se conforme, não aceite, não se subjugue ao padrão ou ao sistema desse mundo, ou não se subjugue às informações do mundo, que o mundo jaz no maligno, e aquilo que tem sido lançado é destruição, é morte. Mas quando eu pego a minha mente, eu tiro o padrão do mundo e coloco o padrão da palavra de Deus, eu vou viver como a palavra de Deus está dizendo. Você quer ver um exemplo? Você conhece a oração do Pai Nosso? Conhece? Vocês conhecem a oração do Pai Nosso? A oração começa assim: Pai Nosso. Pensa bem, por que Ele é Pai? Ele só é Pai se você aceitar Ele como Pai, se você reconhecer a obra da cruz, que através da cruz você se torna filho. Se eu aceitei Jesus, se eu reconheci Jesus como Salvador, e eu passei a viver aquilo que a palavra está dizendo, então eu posso entrar diante de Deus, olhar bem no rosto dele e falar: Pai, Paizinho querido. Quando nós expomos a palavra de Deus, a palavra tem que mudar a nossa mente, o nosso modo de pensar. Por isso nós temos, de terça-feira às 7:30, 7 ministrações a respeito de mudança de pensamento, ou acertando a nossa identidade. Você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus, você é amado por Deus, você é desejado na presença dEle. Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos, amém? Mas hoje não está muito frio não, vocês parecem que estão meio encorujados hoje. Eu estou meio encorujado. Vocês são abençoados. Melhorou. Abra sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, eu quero ler uma porção da palavra de Deus, para junto com você, meditarmos nela, mudar o nosso modo de pensar, pensar como Deus pensa. Acharam? Lucas capítulo 8, versículo 43, diz assim: nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia
e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai em perfeita paz. Amém? Feche os seus olhos, vamos convidar o Espírito Santo para falar conosco, não apenas a palavra, não a letra, mas o que está por trás da letra, o significado, a profundidade da presença de Deus. Pai, nós te louvamos por tua presença nesse lugar, te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. E agora nesse momento, Deus, que nos expomos a tua palavra, nos colocamos, Senhor, assentado aos teus pés para aprender de ti. Nós te pedimos: vem, Senhor, falar conosco, não apenas, Senhor, através da letra, mas, Senhor, no poder do teu Espírito, na unção que capacita, para que a tua palavra não seja apenas uma palavra lançada no conhecimento, mas que esta palavra desça no nosso íntimo, que desça no nosso coração, e que se torne uma realidade na nossa vida, para sairmos daqui com uma mentalidade mudada, olhando para ti, sabendo que o Senhor é o Deus que responde, e quando eu me encontro contigo, há poder liberado da tua presença sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, abençoa-nos. Espírito Santo, me capacita e fala segundo o teu querer, porque eu não quero falar de mim mesmo, mas, Senhor, que a tua palavra seja, Senhor, o centro de toda esta reunião, em nome de Jesus. Nós oramos a ti, ó Pai. Amém. Quarta-feira, culto da fé. Estamos aqui para aprender ou entender sobre fé. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é a certeza. A fé é a certeza. Certeza de quê? A fé é uma certeza. E é uma certeza de quê? Do quê? Lá em Hebreus fala, é a certeza que, mesmo que eu não esteja vendo, a bênção que Deus liberou já é minha. Aquilo que Deus liberou já é de posse minha. A bênção que Deus liberou já é sua. O que Deus liberou na cruz do Calvário já é seu, já está sobre a tua vida. Mas nós precisamos aprender a viver. Certeza de quê? Primeiro tem que ter certeza que Deus existe, que Deus é real, que Ele está aqui presente. Mesmo que eu não veja Ele, eu sei que Ele está aqui, porque é a promessa dEle: aonde duas ou mais pessoas se reunirem no meu nome, eu estarei presente. Então Ele está aqui presente. Nós sentimos a sua manifestação, o seu mover no nosso meio. Sabemos assim, Deus existe e Ele está aqui. Outra coisa que eu preciso ter certeza é da obra da cruz. A obra da cruz é uma obra perfeita e completa. Eu não preciso fazer nada.
Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não somos nós, não é dinheiro, não é trabalho, não é as coisas que nós fazemos, é aquilo que Ele fez. E a certeza é que tudo está pronto. A sua vitória já está pronta. A tua salvação já é uma realidade. Você já está caminhando na vida eterna. Porque o teu espírito foi recriado, religado em Deus, você já está caminhando na eternidade que Deus prometeu. Eu vim para que você tenha vida, vida eterna. E uma vida abençoada aqui nessa terra. É lógico que Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci e você vai vencer também. Diga para o teu irmão assim, ó: Jesus venceu todas as coisas, e você vai vencer também, através da obra dele. Amém? Significa que nós somos vencedores, não é porque nós somos bons. Nós somos vencedores não é porque eu tenho capacidade. Nós somos vencedores porque Cristo conquistou essa salvação. Cristo conquistou a cura. Cristo conquistou a transformação da nossa mente. Cristo conquistou o direito de nós nos apresentarmos diante de Deus, olhando para Ele e o consideramos como Pai. Muitas pessoas olham para Deus e veem Deus sentado no seu alto e sublime trono, lá bem distante. E algumas pessoas ainda olha para Deus e vê o Deus sentado e com o chicote na mão, esperando você errar para descer uma lambada nas suas costas. Ah, se eu pisar fora de... Não, Deus é Pai, e Ele está aqui presente. Ele anda com você, Ele caminha com você, aonde você for, Ele está junto de você. Ele tem te abençoado, Ele tem dado ordem aos seus anjos para caminhar ao teu redor, para te livrar, para te guardar, para te sustentar todos os dias, para que você possa ser apresentado diante do Pai, como a noiva do Cordeiro, a noiva que foi resgatada. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem por ouvir pela palavra. Eu li uma versão da Bíblia online, e eu achei muito interessante. Diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, as boas novas, e a mensagem é ouvida mediante ou através da palavra de Cristo. A mensagem que eu vou ouvir é a mensagem de Deus, é a voz de Deus, é aquilo que Deus está falando para você. E muitas vezes nós não conseguimos dar ouvido àquilo que Deus está dizendo, e nós ficamos lamuriando, reclamando, chorando, choramingando. Ai, por que aconteceu? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou andando desse jeito? Por que a minha vida não vai? Porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus está falando. Mas como que Deus fala? Deus fala através do profeta que vai falar: assim diz o Senhor. Deus fala através da palavra dele. Está aqui, ó. A maior profecia é essa aqui. É conta para pagar. É conta para pagar. A maior profecia é a palavra de Deus. E quando você lê a palavra, ela diz para você: eu morri no teu lugar. Eu assumi a cruz para que você tenha vida, e vida verdadeira, vida real, vida abençoada. E não vivemos por aí mendigando a graça de Deus, mendigando as coisas que já estão preparadas. Deus já liberou para você, já está à sua disposição, já está ao seu alcance aquilo que você precisa.
Mas pastor, eu não estou vivendo. Sim, mas eu começo a ler a Bíblia, a mudar meu modo de pensar, porque há muitas vozes clamando nesse mundo. Há vozes da situação, há vozes da crise, há o diagnóstico médico, há o diagnóstico dos economistas, tem os demônios reclamando, falando, tem as pessoas falando, mas também tem Deus falando com você. E muitas vezes nós damos ouvido para as coisas do mundo, para o homem, para a notícia, para o diagnóstico, e nós esquecemos de dar ouvido para Deus que está dizendo assim: olha, eu estou com você, você vai viver todos os planos e projetos que eu estabeleci para você. Você não vai morrer antes que você cumpra o seu propósito sobre a terra. Essa doença não veio para que você morra, mas ela veio para te fortalecer, e você vai sair dessa situação. A última palavra de Deus. Nada acontece enquanto Deus não falar que acabou. Por isso, você tem um decreto de Deus sobre a tua vida. Você é filho, é filha de Deus. Você é abençoado plenamente. O que é plenamente? É abençoado no corpo, é abençoado na alma, é abençoado no espírito, é abençoado na tua família, é abençoado nos teus relacionamentos, é abençoado no teu trabalho, é abençoado em todas as áreas que envolvem a tua vida. Mas podemos passar pela turbulência, tempestade? Sim, nós podemos, mas Jesus está no barco conosco. Nós passamos pela necessidade, mas o Senhor disse: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Mas quando nós olhamos para o livro de Hebreus, nós vemos os pais da fé, os homens e mulheres que viveram segundo a voz de Deus. A palavra de Deus diz que Abraão ouviu Deus. Abraão, sai da sua terra, eu vou te abençoar. Abraão saiu. Abraão, eu vou fazer de ti uma nação, e através de você vai nascer um descendente seu, que haverá de salvar toda a humanidade. A Bíblia diz que, lá em Hebreus fala, que Abraão creu, acreditou, que aquilo foi imputado nele. A palavra imputado significa cravado dentro do peito dele, de tal forma que a promessa se cumpriu na vida dele. Eu poderia falar aqui, passar a noite falando a respeito dos homens da fé, mas eu quero incentivar você a ter fé. Eu quero incentivar você a pensar como Deus pensa. Eu poderia falar da Josué. Josué, Moisés morreu, você vai fazer o povo entrar na terra prometida. Josué, medita na minha lei de dia e de noite, e você fará o teu caminho prosperar. Josué ouviu a voz de Deus, acreditou na voz de Deus, andou em direção à voz de Deus, e ele colocou o povo de Israel na terra prometida, e o povo está na terra prometida até hoje. Podemos falar de Raabe, Samuel, do rei Davi, mas eu quero falar hoje com você a respeito de uma mulher que a Bíblia relata, ele não dá nome. Uma mulher, segundo a palavra de Deus, ela está dizendo que é uma mulher doente, uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher que ela tinha que viver fora da companhia das outras pessoas, porque pela lei ela era considerada imunda, ela não poderia, e se ela fosse pega no meio das pessoas, ela poderia ser apedrejada no mesmo instante. Uma mulher que passou 12 anos sofrendo de uma hemorragia, doente,
provavelmente ela já devia estar anêmica, ela já devia estar totalmente fraca. Mas pastor, essa mulher, olha, essa mulher era judia, essa mulher era descendente de Abraão, ela tinha a promessa liberada sobre a vida dela, porque a palavra de Deus diz que Deus ia cuidar daquele povo, então ela tinha uma palavra de Deus ali que determinava que ela era abençoada, mas ela não vivia. Ela gastou, provavelmente devia ser rica, devia ter um pouco de posses, porque por 12 anos ela passou por médicos, por 12 anos ela frequentou médicos, fez lá os tratamentos da época, mas a própria Bíblia diz assim, ó, e ninguém conseguiu curá-la. Mas aquela mulher vivia no meio do povo de Israel. E o mais interessante é que quando nós lemos a Bíblia, quando Jesus falava para uma pessoa, curava a pessoa, ele falava assim, olha, vai para sua casa e não conte para ninguém. Mas no mesmo instante, você olhar, lendo a Bíblia, você vê lá, e a sua fama corria por toda a região da Judéia. Todas as terras ouviam falar das maravilhas de Jesus, ouviam falar das obras, das curas. Ela ouviu falar de Jesus. Aquela mulher ali, ela ouviu falar daquilo que Jesus está fazendo. Ela ouviu sobre Jesus. Ela acreditou. Ela acreditou a tal ponto de criar fé dentro dela. Aquela mulher criou fé dentro do coração. O texto ali é bem curtinho quando nós lemos, mas eu acredito que se nós formos pensar antes de ela ir para o meio daquela multidão, ela já estava declarando no seu coração, se eu conseguir tocar na orla do mestre, se eu conseguir chegar perto dele e tocar nos vestidos, eu posso ser curada. Mas havia um empecilho. Como eu disse, ela era uma mulher já provavelmente anêmica, fraca, ela era doente. Havia a questão da lei, se ela fosse pega, ela ia ser apedrejada, ela podia morrer. Havia a questão daquela multidão que envolvia Jesus, que como nós lemos, o próprio Pedro declarou, mas mestre, o senhor está perguntando quem te tocou, mas se a multidão te aperta, te espreme, te empurra, como que o senhor quer saber quem que te tocou? Mas aquela mulher, aquela fé que ela criou no coração, se eu chegar até ele, se eu tiver um encontro com ele, eu vou ser curada. Muitas vezes nós ficamos doentes, temos problemas, temos diagnósticos, ou temos situações que nos afligem, nós paramos e ficamos travados no lugar, ao invés de fazermos alguma coisa, de irmos ao encontro de Jesus. Mas aquela mulher tomou uma decisão, ela ouviu de Jesus, ela creu em Jesus, ela tomou uma decisão, eu vou enfrentar tudo, eu vou enfrentar a multidão, eu vou enfrentar a lei, eu vou enfrentar o apedrejamento, eu vou enfrentar a fraqueza, eu vou enfrentar tudo, e eu vou tocar em Jesus, eu vou enfrentar. Muitas vezes nós queremos ser abençoados. Eu vou lá, o pastor ora,
as intercessoras oram, os ministros oram, mas eu não quero fazer nada. Eu quero que venha de mão beijada. Eu quero que aquela mulher ela creu. Se você olhar para a história de Abraão creu e ele fez alguma coisa. Raabe, a prostituta, escondeu os espias judeus. Ela poderia ser morta, a família dela poderia ser morta, mas ela creu e ela tomou uma posição. Eu vou enfrentar, eu vou me posicionar. Mas para posicionar eu preciso crer. Por isso que eu disse no início, você precisa crer que a obra da cruz é uma obra perfeita e completa. Na cruz a tua cura já é realidade. Na cruz o teu sustento já é uma realidade. Na cruz a tua provisão já é uma realidade. Na cruz a vida eterna já é uma realidade. Ah, pastor, quando eu morrer eu vou ver. Não tem que morrer para ver. A palavra está dizendo que eu já posso viver hoje. Eu posso andar nessa terra declarando: eu sou abençoado. Não é pela minha obra, é pela obra da cruz, é pela obra que Deus realizou através da cruz. Nós temos que aprender a tomar uma posição diante daquilo que nós ouvimos. Se Deus está dizendo que você é abençoado, para de choramingar. Para de se fazer um coitadinho. Ai, pastor, mas minha vida não vai para frente. Ai, parece que tudo acontece comigo. É isso que o inimigo quer. Ele quer dizer para você: você não pode, você não consegue, você não vai chegar. Você não vai chegar lá. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você vai chegar no final do propósito que Deus estabeleceu para você, plenamente abençoado, porque Jesus já conquistou. A Bíblia diz que Jesus pisou na cabeça do inimigo. Ele destronou Satanás, destronou todos os espíritos que andam sobre a terra, para garantir para você vida abençoada. Mas o que eu faço? Eu tenho que crer na palavra que Deus está dizendo. Ah, pastor, no meio da turbulência, irmão, nós passamos por turbulências. E no meio da turbulência eu posso me desesperar, ou eu posso crer em Deus. É o mesmo tamanho. Se eu me desesperar e começar a chorar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas se eu crer em Deus, eu vou viver o propósito que Deus estabeleceu. Se você parar, você não vai viver o que Deus planejou para você. Mas se você se posicionar diante da palavra liberada sobre a tua vida, você vai viver o que Deus planejou para você. Aquela mulher, ela ouviu falar: olha, tem um homem que está andando por aí, é um tal de Jesus. Ele está andando por aí, ele está curando as pessoas. Os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando. Ou tinha um paralítico lá, deitado lá perto do tanque, que esperando para alguém jogar ele na água, a hora que o anjo movimentasse a água para ser curado. E esse Jesus chegou lá e falou para ele: o que você quer? Eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me jogue na água. Jesus olhou para ele e falou assim: então é por causa disso? Então levanta e anda, toma a tua cama e vai para casa. E a Bíblia diz que no mesmo instante o homem pulou daquele lugar, tomou a sua cama e foi embora. Mas quando nós paramos para pensar no milagre, o homem levantou. Irmão, 40 anos, deitado, paralítico, não podia se mexer. Qual estrutura muscular aquele homem tinha? Nenhuma. A perna já estava atrofiada, os músculos já estavam atrofiados. Ele deveria estar bem magrinho.
Mas quando Jesus disse: você quer ser curado? Então seja, levanta, pega a sua cama e vai embora. No mesmo instante aquele homem levantou. Significa que o milagre não foi apenas ele levantar de um leito onde ele estava doente, mas ele levantou, o corpo foi reestruturado, os músculos foram restaurados, ele levantou daquele lugar, enrolou a sua cama, botou nas costas e foi para casa, abençoado. Mas ele ouviu a voz: levanta. A pastora falou do cego de Jericó. O que você quer? Quero ver. Então veja. Essa mulher ouviu essas histórias, ela ouviu essa conversa, e ela começou a encher o coração dela, encher a alma dela de poder, encher a alma dela de uma fé, que chegou ao ponto dela falar: se eu tocar, ele não precisa falar nada comigo não, ele não precisa parar no meio do caminho e mandar me chamar: ô mulher, vem aqui. Se eu só tocar, serei curada. Ela entrou no meio daquela multidão, provavelmente teve que se esforçar, acotovelar, tomar cotovelada, e a Bíblia diz que ela chegou por trás, e ela fez o que o coração dela sabia: esse homem é um homem que cura, Jesus é o homem que cura, Jesus é o homem que salva, Jesus é o homem que abençoa, Jesus é o homem que muda a situação. Se eu colocar minha mão no manto dele, eu vou ser curada. Naquele momento que ela colocou, Jesus parou: opa, peraí, alguém me tocou. No meio daquela multidão, os discípulos assim: mas Senhor, Jesus, tem misericórdia, Jesus. No meio dessa multidão, todo mundo te apertando, praticamente nós estamos sendo empurrados de um lugar para o outro, de tanta gente, e o Senhor vem falar para mim: alguém me tocou. Alguém me tocou de uma forma especial, alguém me tocou de uma forma diferente, porque a hora que tocaram, de mim saiu poder de cura. Muitas vezes nós chegamos aqui no culto: Jesus está presente? Está. Jesus é o homem do milagre? É o homem do milagre. Jesus é o homem que transforma? Sim, é o homem que transforma. E nós entramos e saímos daqui e não recebemos nada, porque muitas vezes nós sentamos nessas cadeiras, nós ouvimos a palavra e não tomamos posição nenhuma. Não tomamos posição nenhuma. Não nos apresentamos diante de Jesus, realmente acreditando que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que transforma, que Ele é o Deus que muda a situação. Muitas vezes nós fazemos por religiosidade. Hoje eu tenho que ir no culto lá, eu tenho que, a hora que eu chego aqui, Jesus, eu estou carimbando meu cartão aqui hoje, hein? Lembra de mim depois, viu? É verdade, irmãos. Muitas vezes a gente vem no embalo. Eu vou porque hoje é dia de culto. Eu gosto dos louvores. Mas você não entende o louvor, porque nós não cantamos músicas à toa. A música tem uma palavra. A música são orações cantadas. Eu estou dizendo que o Senhor é o alfa, é o ômega, é o princípio de tudo, e eu preciso da tua presença. Eu estou dizendo que eu quero crer na tua cura, eu quero crer no teu poder, eu quero crer que hoje eu vim aqui para receber algo do Senhor e vou levar para minha casa. Nós não podemos fazer de uma forma mecânica, um ritual. Quando eu leio a Bíblia, eu leio esperando ouvir algo de Deus. Quando eu oro esperando ouvir algo de Deus. Pastor, e se Deus falar? Se Deus falar, eu vou de encontro com aquilo que Ele falou. Se Deus falar,
eu vou de encontro com aquilo que ele falou, porque é poder de transformação, é mudança do jeito de pensar. Eu estou pensando que eu sou um derrotado, mas Jesus vem e diz: você não é um derrotado, eu venci a derrota para você ser um campeão. E o que eu faço? Me levanto como um campeão, eu sou um vencedor. Mas pastor, a luta está braba, mas Jesus é maior do que essa luta. Não pastor, você não entendeu. O diagnóstico, irmãos, Jesus é maior do que esse diagnóstico. Jesus é maior do que a economia do mundo. Jesus é maior do que qualquer palavra declarada nessa terra. Pastor, e se para mim não tem mais solução? Deus cria. Deus pode transformar a situação. Se a sua situação não tem transformação, Ele cria uma situação nova para você. Ele muda a situação. Você já viu o relógio, o tempo voltar para trás? Não, né? Então, mas a Bíblia conta de 2 casos, já comprovados por cientistas que estudaram o tempo até hoje. Eles estudaram e declararam que está faltando na Terra 11 horas e 40 minutos. No meio da batalha, Josué levanta e fala assim: ó, sol, para, lua, detente. 11 horas e 40 minutos. Mas ainda está faltando para completar um dia, está faltando 20 minutos. O rei lá recebeu o diagnóstico. O profeta foi lá e falou assim: rei, ó, seu tempo acabou. Arruma a tua casa, porque você vai embora. Ele foi para o quarto dele, começou a chorar e falou para Deus: Senhor, ó, tenho sido fiel, tenho andado na tua presença, tenho feito o que o Senhor quer, tenho ouvido a tua palavra e agido segundo a tua palavra. Não tem como o Senhor dar uma acrescentada nos dias? Aí volta o profeta: ó, Deus encontrou eu no caminho ali, mandou voltar a falar para você que Ele ouviu a tua oração. Ele vai acrescentar os teus anos de vida em 15 anos. Mas como eu vou ter certeza? O que você quer? Eu quero que o relógio do sol volte 1/4. E a Bíblia fala que o sol retrocedeu os 45 graus do relógio do sol, os 20 minutos. Está faltando um dia no calendário da terra, porque Deus mudou por causa do Filho dele. Deus muda a situação por tua causa. Deus para o sol se for preciso para te abençoar. Ele muda a economia para te abençoar. Ele muda tudo para fazer você viver o propósito dele. Mas eu tenho que aprender a ouvir Deus, crer no que Ele está falando, me posicionar diante daquilo que Ele está falando, e começar a andar em direção daquilo. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, creu que Ele poderia curá-la, enfrentou tudo, porque ela se posicionou: eu vou tocar na orla deste homem, eu vou tocar no vestido dele. Ele não precisa parar e falar comigo, ele não precisa mandar me chamar, mas se eu tocar eu vou ser curada. Ela se posicionou e foi tocar no vestido, na veste do mestre. E quando ela tocou, a Bíblia fala: imediatamente, no mesmo instante, aquela hemorragia cessou. Opa, peraí, alguém me tocou aqui, ó, com poder, tirou poder de mim aqui, ó. Alguém tocou de uma forma especial. E na hora que ela se apresentou, ela contou para ele o que era, e ele falou para ela: a tua fé te curou.
O que significa? Significa que a tua cura já está liberada, a tua provisão já está liberada, a tua vitória já está liberada, mas você precisa tomar posse. A fé é a certeza de que a bênção de Deus já está liberada sobre a minha vida, e que eu vou viver a promessa de Deus. É você arrancar do mundo espiritual a realidade de Deus. Para Deus, você já é plenamente abençoado. Quando Deus olha para você, Ele não vê você uma pessoa fracassada, Ele não vê uma pessoa morrendo, Ele não vê uma pessoa anêmica, Ele não vê uma pessoa que, quando Deus olha para você, Ele vê você vencedor. Quando Deus olha para você, Ele te vê plenamente abençoado. Mas pastor, eu sou pecador, todos nós somos. Mas quando Deus olha para nós, Ele tem um filtro para olhar. Quando Deus foca em você, Jesus está na frente, Ele está olhando para você através de Jesus. E quando Ele olha para Jesus, Ele fala assim: olha, Jesus venceu, então esse meu filho, essa minha filha já é abençoado. Esse meu filho e essa minha filha já é curada, já é abençoada plenamente, já está liberado para viver o propósito que Deus estabeleceu. Mas pastor, naquela época Jesus andava na terra, e aquela mulher se encontrou, o paralítico se encontrou com Jesus, o cego de Jericó se encontrou com Jesus. Mas Jesus disse: se eu ficar aqui, você é um só. Se eu ficar aqui, vai ser um só. Mas se eu subir aquela cruz e voltar para os céus, eu vou enviar o meu Espírito, e o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Joel 2:28 diz que o meu Espírito, no final do tempo, o meu Espírito seria derramado sobre todas as pessoas, sejam livres, sejam escravas, sejam ricas, sejam pobres, sejam brasileiras, sejam americanas, europeias, não interessa a nação, o meu Espírito será derramado sobre todos aqueles que creem. Você tem o Espírito de Deus? Você tem o poder de Deus dentro de você? Você tem o Espírito de Deus? Enfraqueceu de novo, acho que esfriou aí fora. Você tem o Espírito de Deus? Você tem a glória de Deus habitando em você. Eu falei ontem na metanoia. Quando Deus criou a terra, Deus tinha um propósito. Eu vou criar a terra. Eu vou criar o mar, a terra. Vou criar as árvores, os animais. Porque eu tenho um propósito. Meu propósito é manifestar a minha glória sobre toda a terra. Mas a terra é material e Deus é espírito. E como que Deus vai fazer isso? Deus conversando com o Filho e com o Espírito Santo, falando: como nós vamos fazer isso? Se nós somos espírito, como que nós vamos fazer manifestar a glória sobre a terra? Eu sei, vou fazer um vaso. Vou fazer um vaso, vou criar um vaso, vou colocar dentro desse vaso a minha glória. Esse vaso vai andar pela terra e a minha glória vai andar dentro do vaso. E Deus fala: vamos fazer um homem, segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus criou o homem e soprou sobre ele, nas suas narinas, o fôlego de vida, o espírito de vida, a glória de Deus no homem. O homem, Adão, perdeu.
Mas Jesus reconquistou a glória, Ele liberou a glória, Ele trouxe você de volta ao convívio do Pai, Ele trouxe você para ser um vaso que vai carregar a glória sobre toda a terra. Então, eu posso declarar com toda a convicção, você é um vaso cheio da glória de Deus, e por onde você for, você leva a presença de Deus, ou você leva o poder de Deus com você. Eu posso orar para mim mesmo e eu ser curado. Eu posso começar a meditar naquilo que a palavra de Deus está dizendo e ser curado. Aquela mulher, o que ela fez? Eu creio que se eu tocar eu vou ser curado. Eu declaro que eu creio que se eu tocar em Jesus, se eu ouvir a sua voz, eu vou ser transformado nessa noite. A minha história vai ser mudada. Eu vou ser curado. E o que acontece? Eu recebo aquilo que a palavra está dizendo. Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e Jesus vai ser para sempre o mesmo. Ele curava, Ele cura, e Ele vai continuar curando. Ele transformava, Ele transforma, Ele vai continuar transformando. Ele libertava, Ele continua libertando, e Ele vai libertar até o final. E um dia viveremos na sua presença. Como que eu vivo? Como pastor que eu posso viver isso daí? Ouvindo a voz de Deus e me posicionando diante daquilo que foi dito. Se Deus está dizendo que você é abençoado, você é abençoado. Ah, mas não interessa a situação, não interessa o que você está vivendo, não interessa o que aconteceu agora, o interessa é que Deus está dizendo, que você é abençoado, e você tem que se posicionar diante disso. Eu sou abençoado, eu sou curado, eu vou viver todas as promessas que Deus determinou sobre a minha vida, todas as promessas que Deus sonhou a meu respeito, eu vou viver. Tem luta? Tem. Mas a vitória é certa. A vitória é minha. Em Cristo Jesus a vitória já é minha. O que diz a palavra? Se eu for falar de cura hoje, como nós vamos falar mais de cura, Isaías declara: Ele, Jesus, levou sobre si todas as tuas enfermidades, todas as tuas doenças. A Bíblia de Isaías declara: pelas suas pisaduras, pelo sangue no caminho por onde ele andou, porque quando ele estava andando, o sangue que estava vertendo das feridas ficou marcado no chão, as feridas que foram abertas, você recebeu cura pela obra da cruz. Você recebeu a promessa completa de Deus, o pacote completo. Você recebeu o combo de Deus. Salvação, a palavra salvação no hebraico é sozo, no grego é sozo, que significa salvação para o teu espírito. Teu espírito foi recriado e ligado em Deus. Amém? O teu espírito foi recriado e religado em Deus. Mas não fica só nisso. A palavra sozo também significa: a tua alma está sendo transformada, sendo renovada pela palavra. E o teu corpo está recebendo cura. E um dia esse corpo vai ser transformado e nós vamos ganhar um corpo incorruptível na presença de Deus. É um combo de Deus. Está tudo aí. E como que eu vivo? Eu começo a ouvir Deus falar. Não, pastor, mas a voz ali está mais... Não, para de ouvir o que o mundo está dizendo. Para de ouvir as notícias. Por exemplo, você parar de ver as notícias. Mas para de acreditar no que a notícia está dizendo. Agora vai... Não, começou a guerra na Ucrânia lá. A Rússia e a Ucrânia, que agora vai virar a terceira guerra mundial. Vai acabar com o mundo. A Bíblia diz que não vai acabar desse jeito.
A Bíblia diz que o mundo não vai acabar com a guerra. A Bíblia diz que Jesus ainda vai pisar no Monte das Oliveiras, junto com a igreja que vai descer junto com ele. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, ele vai estabelecer o seu reinado por 1000 anos sobre a terra. E a igreja, nós vamos estar junto com ele, vivendo junto da presença dele. Então não é a terceira guerra, não vai existir terceira guerra, não vai acabar o mundo não. Ai, agora vai passar fome. A minha provisão vem do céu. Enfiar o dedo na lâmpada aqui. A minha provisão vem do céu. Aí bateu o dedo ali e derruba a lâmpada. Já. A sua provisão vem do céu. A sua provisão vem da mão de Deus. Ah, mas pastor, mas eu tenho meu trabalho. Aquele patrão, ele é abençoado por Deus para te abençoar. Então, a sua bênção já está liberada, pronta, já foi entregue, já está depositada sobre você. Agora é você que tem que viver essa promessa. Toma posse e fala: é meu. Eu passei algumas vezes doente. Chegaram para mim e falaram: isso aí agora, ó, 6 meses. Falei: está amarrado. A palavra está dizendo que eu já sou curado, eu já sou abençoado. E eu estou abençoado e estou aqui até hoje. Passei, mas estou aqui. Porque eu creio no que a palavra está dizendo. Deus, Ele é o nosso galardoador, o nosso abençoador. É a nossa vitória. Ele já está totalmente liberada sobre você, para você viver plenamente aquilo que você precisa, a partir do momento em que você ouve a palavra e se posiciona diante dela. Sai daqui declarando que você é filho, é filha, abençoado por Deus, abençoada por Deus. Você já é abençoado. Você crê nisso? Eu declaro: eu sou filho de Deus, abençoado, liberado para viver toda a conquista da cruz. Amém? E o que tem na cruz? Tem salvação, tem cura, transformação, tem provisão, tem bênção, tem todos os lados. Você e a tua família são abençoados. A partir de você, 1000 gerações são abençoadas. Teus filhos, netos, tataranetos e por 1000 gerações já tem a promessa da bênção de Deus sobre eles. É o que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero orar por você e declarar sobre a tua vida cura. Porque muitas pessoas vieram aqui porque estão doentes. E quando eu falo de doença, não estou falando apenas no físico, estou falando também na alma. Traumas, porque o pastor Jefferson já orou no domingo a respeito de traumas. Pessoas que o inimigo, ele tem afrontado, ele tem resistido, ele tem agido para declarar que você não vai vencer. Por causa de coisas que aconteceu na nossa infância, no nosso passado, o inimigo tem legalidade e ele tem falado: você não vai vencer. Mas eu estou aqui declarando aquilo que a palavra de Deus falou: você já é vencedor. Nesses dias, há um espírito de enfermidade rondando. Há um espírito de enfermidade rondando e atacando todo mundo. Mas nós temos autoridade
para nos levantar contra e determinar que esse espírito de enfermidade cessa hoje, o seu poder, está quebrado o seu arguilhão, e nós nos levantaremos como filhos e filhas de Deus, na autoridade do nome de Jesus, e nós vamos declarar: espírito de enfermidade, você vai bater em retirada, vai sair do corpo, vai sair da casa, vai sair do bairro, vai sair da cidade, ele vai para onde Deus o mandar, mas ele vai embora, porque nós temos autoridade para isso. Existe o espírito de enfeitiçamento, de engano, agindo na vida das pessoas, tentando te enganar, tentando dizer para você que isso é tudo mentira. Você vai lá de novo? O que você vai fazer lá na igreja? Mas você tem autoridade para se colocar contra e determinar: eu creio em Deus, eu creio na obra da cruz, eu creio em Jesus, e eu creio que eu sou abençoado. Por isso, em nome de Jesus, eu vou determinar que esse espírito de engano bata em retirada. Esse espírito que tem atormentado. Tem pessoas que não têm conseguido dormir direito de noite, que fica pensando, é como se a pessoa estivesse pensando, mas às vezes é o inimigo soprando aquele: você lembra aquele problema? Aí você acorda e diz assim: fica matutando, como eu vou resolver? Deus já resolveu por você. O que eu preciso fazer? Me colocar na direção da palavra liberada sobre a minha vida, e começar a viver essa palavra. Amém?